Olá, tudo bem? Vamos falar hoje um pouquinho de um assunto chamado dinheiro. Dinheiro. Você sabia que depois de Reino dos Céus ou Reino de Deus, o que mais Jesus abordou foi sobre dinheiro? E quando eu cheguei em Lucas, capítulo de número 16 aqui, eu me deparei exatamente com essa realidade, com mais um dos capítulos na Bíblia onde Jesus ele aborda sobre dinheiro, de tantos e tantos versículos, capítulos que nós nos deparamos. Jesus usou, por exemplo, Jesus falou mais sobre dinheiro do que salvação, do que sobre fé, do que sobre crer. E eu acho que a gente precisa ter um olhar diferente, olhar um pouquinho e enxergar o que Jesus fala sobre isso. E na nossa série de estudos aqui em Lucas, agora em Lucas capítulo número 16, nós chegamos a uma das passagens onde mais uma vez Jesus ele nos fala sobre dinheiro, né? E é interessante que a gente olha para Lucas capítulo número 16 aqui, se você quiser me acompanhar depois aí na sua casa, lendo, meditando, Lucas capítulo número 16, há uma expressão aqui muito forte. Tem uma parábola, e em cima dessa parábola aqui que Jesus ele eleva o dinheiro à categoria de Deus, à categoria de uma pessoa. Jesus aqui ele personifica e ele coloca falando que o dinheiro ele tem poder. O dinheiro ele fala conosco, o dinheiro ele interage conosco. Ou seja, logo o dinheiro não é neutro. O dinheiro tem esse poder. E aí a gente se depara em Lucas, capítulo número 16 aqui, uma parábola do administrador astuto. E a parábola nos conta que a história de um servo, de um administrador, capítulo 16, verso 1, logo nos fala, Jesus disse a seus discípulos, o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou, que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. E diante dessa palavra aí, esse homem, ele tem uma... Deixa eu dar um pause aqui que tem gente me ligando aqui. Diante dessa palavra aqui, o administrador tem logo uma atitude. Meu senhor está me despedindo. O que farei para cavar? Não tenho força, e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que quando perder o meu emprego aqui as pessoas me recebam em suas casas. O que ele fez? Ele chama um dos devedores do seu senhor, perguntou primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse, tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Ou seja, na verdade ele está querendo ganhar uma moral aqui com esses devedores, né? Que estão devendo o seu senhor, porque com essa possibilidade de falar, bem, vou dar uma colher de chá, vou dar um desconto aqui, mais adiante, né? Eu vou ter esse crédito com eles, vou fazer essa moral, e a história continua aqui falando, depois você pode meditar na sua casa. Mas o que Jesus ele nos coloca aqui, o verso de número 10, e é um dos ensinamentos lindos que nós temos, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, que lhes confiará as verdadeiras riquezas? É importante só dar uma pausa aqui. Essa parábola aqui, ela só consta o registro somente nesse evangelho de Lucas, nos outros 3 evangelhos não constam. Isso aqui, essa passagem. E assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com a riqueza deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação aos que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? E o texto continua, nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ou seja, um termo grego aqui, ao Deus e ao mamon. Por isso que eu falei para vocês logo no início.
O dinheiro aqui, Jesus, ele eleva uma categoria de uma pessoa, porque o dinheiro, quando ele toma conta, ele substitui a nossa relação com Deus. E por que Jesus aqui ele está falando isso, especificamente dirigindo para os seus discípulos, né, colocando isso para os seus discípulos aqui, exatamente com essa preocupação que nós temos, é natural, mas o que Jesus está falando nós precisamos olhar para as coisas que elas são eternas. O dinheiro, o grande problema que Tiago fala, né, que a gente tem na passagem, é o amor ao dinheiro, esse desejo desenfreado muitas vezes pelo dinheiro, né? Mas é que de fato que a gente olha para o dinheiro e o dinheiro ele tem voz, ele tem mente, ou seja, o dinheiro ele fala com a gente, ele interage com a gente. Mas o grande desafio, e tem um textinho aqui que eu separei muito, que eu gosto muito, é a ordem de Deus, ou seja, o que Deus ele nos ensina diante disso aqui, né? O que ele nos coloca, o que ele nos desafia para a gente diante dessa parábola aqui do administrador, que na verdade infiel, né? Ou seja, não é somente infiel, mas ele é um administrador astuto aqui que a Bíblia nos fala, né? Ela nos apresenta esse homem que porque ele regula suas relações humanas, ele interage, o texto nos fala aqui, exatamente com esse benefício de eu poder interagir com as pessoas, de eu poder ter troca, de eu poder ter algumas coisas que beneficiam e eu possa olhar para esses recursos, para essas riquezas e poder tirar alguma vantagem. E tem um livro chamado Servo entre os Pobres, né? Que nós lemos: ganhe muito, gaste pouco, não acumule nada e doe generosamente. E durma tranquilo. E quando a gente vive nesse mundo onde a lógica de Mamon, a luz da lógica de Deus, é um desafio, é uma arte que poucas pessoas eles dominam. E por isso que o dinheiro ele é tratado, ele é levado aqui, como a Bíblia nos fala, a essa categoria de besta fera. Ou seja, nós só conseguimos dominar esse desejo desenfreado por riqueza, por conquista, somente sobre a autoridade de Jesus, é somente sobre o senhorio de Jesus. E a minha oração, o meu desejo é que eu possa ser controlado não pelas riquezas desse mundo, que eu não possa, que esse dinheiro, esse mamon, que ele se torna um Deus, ele se torna uma pessoa, como Jesus falou, que ele não possa substituir a autoridade de Jesus na minha e na sua vida. Porque Jesus, ele é mais importante do que o dinheiro. Ele é mais importante que esse Deus que ele colocou, chamado dinheiro. Que a gente possa olhar para as coisas futuras, para que de fato a gente possa ver que lá no céu nada se corrompe, as roupas, as traças não corrompem, né? Elas não estragam. E é isso que Jesus está falando, que a gente possa olhar para as coisas futuras e ver que o reino de Deus ele é maior que tudo isso. Que Deus te abençoe, que eu e você possamos ter a nossa autoridade, o nosso senhorio sobre o controle de Jesus. Deus te abençoe.